bem. O Ministério da Saúde divulgou que cerca de 7 mil toneladas de sódio foram retiradas dos alimentos industrializados depois de um acordo com os fabricantes. Mesmo assim, a presença do sal ainda é alta e o consumo excessivo prejudica a saúde. Este é o assunto que vamos discutir a partir de agora. Por favor, é o quadro de saúde. Roda a vinheta. O presidente da Seccional Gaúcha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutor Luiz Henrique Canani, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo ao Conexão RS. Eu quero lembrar que você de casa pode participar e fazer sua pergunta aqui ao vivo com a gente por telefone no 3477-9105. Aparece aqui na tela, você pode tirar todas as suas dúvidas. Doutor, a gente fala muito do sal. Existe sódio em outros alimentos? Existe sódio em vários alimentos. Quase todos os nossos alimentos têm sódio. A preocupação maior são os alimentos industrializados, onde esse sódio ele é adicionado. Bom, a gente estava falando estávamos falando sobre alguns produtos, por exemplo, que levam agrotóxicos e ainda é um perigo para a nossa saúde. Mas parece que o sódio, a gente está vencendo essa batalha. Mas sempre, quando quem olha uma latinha, por exemplo, de refrigerante, vê ali valor 2%, 3% do que a gente deve consumir diariamente. Aí eu fico pensando, 2%, 3% parece um percentual pequeno. A gente consegue realmente num dia somar essa quantidade em todas as refeições e chegar aos 100%? Ou, por exemplo, 70% do consumo já é arriscado? Na verdade, assim, a gente tem que tentar não olhar tanto no percentual, ver o valor absoluto. Sim. E tentar se acostumar a fazer um cálculo para saber onde é que a gente está, qual é a faixa. Se recomenda hoje que a gente ingira, que a ingestão diária seja no máximo 2 gramas, 2.000 miligramas de sódio. Então, se a gente olhar ali o valor absoluto, a gente vai poder saber mais ou menos. Importante ressaltar que a gente tem que aprender a comparar. Existem diferenças, tu comentaste no refrigerante, existe diferença na quantidade de sódio, que é importante, às vezes seja o dobro de um refrigerante para outro, de um tipo. O ano passado, não sei se lembra, teve uma repercussão grande do sódio na água mineral. Sim. Teve até uma marca que botou uma reportagem, né, um anúncio pago explicando que o produto deles era saudável, era adequado há muito tempo. E é verdade, só que a gente tem que olhar que a quantidade de sódio é muito diferente. Só para se ter uma ideia, para a gente falar de termos práticos, em termos de sódio, se fala 2 gramas, 2.000 miligramas, isso representa 5 gramas de sal de cozinha, que às vezes a pessoa, né, o que é uma coisa, o que é outra, para a gente poder entender. Se levanta que no Brasil a nossa ingestão de sal de cozinha é 12 gramas em média. Isso o ideal é até 5 gramas. Então, realmente, nesses pouquinhos aqui, pouquinhos ali, a gente está ingerindo muito. Aqui no Sul, nós temos uma dieta, se a gente pensar um pouquinho, que nos propicia isso. Alguns de nós comem um churrasco, um charque, um carreteiro, uma linguiça, um queijo, e tudo isso é muito rico em sódio. Agora, o sódio ele é importante para o organismo? O ser humano consegue viver sem o sódio? E quais são os efeitos do uso excessivo do sódio, do consumo excessivo do sódio no organismo? Existem alguns estudos que mostram que acima de 5 gramas a gente começa a ter efeitos que não são adequados, são deletérios à saúde, que é a retenção de líquido, aumento da pressão arterial, aumento das doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o AVC, o derrame. Então, por isso a gente fala esse número de 5 a 6 gramas. Se baixar muito, dietas muito restritas em sódio não tem benefício. Abaixo de 5 gramas talvez não tenha benefício, tentar tirar quase completamente. E é muito difícil a gente chegar em restrições que a gente recomendava no passado tão intensas. Só para fazer um gancho, a gente está vivenciando uma situação que eu não sei bem a resposta, mas em 2011 começou um levantamento, porque o nosso sal aqui no Brasil ele é iodado. É a maneira de repor iodo, que existiam regiões deficientes de iodo. E a deficiência de iodo leva a uma série de doenças da tireoide, principalmente na gestação, no recém-nascido, que pode levar a uma forma de retardo mental. Então, a maneira de tu resolver isso, vocês lembram que antigamente tinha as pessoas com aqueles bostos, aqueles papos enormes, que hoje em dia é raro,
porque era deficiência de iodo. A tireoide aumentava de tamanho para ter a sua função. Começou em 2011 e em 2013 a Anvisa decidiu, então, baseado que o brasileiro ingere muito sódio, diminuir o iodo do nosso sal iodado. Todas as sociedades médicas foram contra essa medida, achando que o correto seria diminuir a quantidade de sódio, mas a Anvisa fez essa medida. Eu não sei se ela já está implementada ou não, mas eu fico preocupado se a gente diminui o sódio, o iodo do sódio, e se a gente consegue diminuir a ingestão de sódio, será que nós não vamos levar algumas pessoas, principalmente a gestante, à deficiência de iodo, e aí ter talvez um malefício no feto? Isso é uma questão que a gente não sabe. Na tua pergunta, no sentido se é bom, né? Então, Sim. é a maneira de a gente dar iodo aqui no Brasil para os indivíduos é através do sódio. Bom, eu quero lembrar você sal. que está aí em casa, né, que você pode fazer perguntas nessa nossa discussão a respeito do sódio na alimentação. Então ligue agora, 3477-9105, eu vou repetir, 3477-9105 e faça a sua pergunta para o Dr. Luiz Henrique. Doutor, eu falei do refrigerante porque algumas pessoas acabaram com os refrigerantes diets ou light fugindo do açúcar, né, ficam muito de olho na diabetes, mas, por exemplo, esquecem a hipertensão, né, que é uma relação com o sódio. Outros produtos, onde é que o sódio está mais mascarado? Produtos industrializados? Onde é que o sódio está escondido? Se a gente tenta diminuir sódio, sal da ingestão, existem duas maneiras. A maneira individual, que é onde a gente vai orientar a pessoa a cozinhar, adicionando menos sódio, menos sal, colocando outros temperos. E na mesa, não adicionando sódio na comida que vem para a mesa. Então, assim, lá em casa, quando vai visita, a gente passa vergonha porque não tem saleiro. Então, tu come muita salada e não põe sódio. Põe vinagre, põe azeite, põe limão, não precisa usar sódio adicionado. Essa é a maneira individual. A outra maneira, que é muito importante, é uma maneira mais governamental, que é o que está sendo feito, é tirar o sódio dos alimentos industrializados. Então, hoje já se diminuiu de uma forma importante do pão, de alguns refrigerantes de água, algumas marcas de água diminuíram muito a quantidade de sódio, que é uma maneira que a gente ingere muito sem consciência. E por isso que eu disse, a gente tem que aprender a olhar o rótulo e comparar dois rótulos e decidir, eu vou por esse aqui, por causa de vários elementos, calorias, um deles pode ser o sódio. Só para ter um exemplo, a gente está falando aqui em 2 gramas de sódio, 5 gramas de sal. Tu tem ideia, essas sopinhas que a gente faz numa xícara, Sim. tá certo? Quanto que tem de sódio ali, de sal? Tu tens uma ideia? Não faço a menor ideia. 5 gramas. Então, se eu tomar uma sopinha, aquela de noite, que eu estou com preguiça, eu vou lá, põe no micro-ondas, eu não posso mais comer sódio o resto do dia. Então, eu não posso tomar o refrigerante, eu não posso comer o pão, eu não posso A massa instantânea também a tem massa aquele tempero. instantânea. Todos esses alimentos que são conservados, o sódio serve também na maneira de conservação. Existem esses temperos, caldos, que a gente usa, né, para fazer comida, fazer sopa. Tablete, caldo de carne de galinha. Exatamente. Eles têm essa quantidade próxima a 2.000 miligramas de sódio ou 5 gramas de sal. Então quer dizer que se eu botar um tablete e ainda colocar sal na comida... Tu já comeu mais... Claro, muitas vezes a gente não come todo, tu vai dividir aquele em 4 pessoas. Claro. Mas se eu fizer um alimento e eu comer todo ele, eu ingeri toda a quantidade de sódio que eu tenho por dia. Bom, eu tô imaginando assim, no cálculo básico, né? Uma canequinha de sopa já é o suficiente. Agora, tu coloca um tablete, coloca sal e ainda toma um refrigerante, por exemplo, um refrigerante diet, que vai uma boa quantidade de sódio. Tem que ficar uma semana sem comer, para equilibrar. Sem sódio, uma semana sem sódio. Na teoria, né? Na teoria. Vamos combinar que em casa não é para fazer isso. Mas, doutor, uma questão interessante foi que o sal, ele serve como conservante, também serve para conservar. Nesse equilíbrio, como nós falávamos ontem dos transgênicos e da relação deles com os agrotóxicos, enfim, o que é mais preocupante, o uso de conservantes ou o uso de sal para conservar? Na verdade, isso é uma pergunta bastante complexa. Depende do tipo de conservante, depende da quantidade, depende a frequência que eu uso. Certamente o sódio não teria nenhum, que eu conheça, nenhum risco assim de nenhuma outra alteração, a não ser essa cardiovascular, de retenção de líquido, aumento possível aumento da pressão arterial e doenças cardiovasculares. Já os conservantes seriam outras... Dependendo do conservante, dependendo da quantidade, existem pelo menos algumas preocupações teóricas sobre isso. Sim. Há uma relação direta com a hipertensão no consumo de sódio?
E isso é uma discussão grande. Pessoas que não são propensas à hipertensão, existe até, acho que um texto clássico, acho que do Draulio Varela, uns anos atrás, que dizia: minha pressão é 11/7, eu posso comer quanto sal eu quiser. Depois desses estudos que apareceram, mostram que mesmo pessoas normotensas, tu tem um aumento de risco se tiver uma ingestão muito alta. Então, existe na pessoa que é propensa, existe na pessoa que é hipertensa aumento da pressão, mas mesmo que não chegue em níveis de hipertensão, o excesso, a gente está falando aqui do excesso, né? Sim. Traz riscos, talvez numa faixa de pressão ainda não considerada tradicionalmente de risco. Agora eu quero saber da Bibiana. A gente está recebendo hoje, doutor Luiz, a Bibiana Petec. Bibiana, tu tem restrição de alguns alimentos na tua dieta do dia a dia, é isso? Eu tenho alergia à carne de porco, na verdade. Eu fico, assim, dependendo da quantidade, tudo, porque eu acho que tudo é um pouco de equilíbrio também, né? Tava vendo o doutor falar sobre o lance do sal, assim, na minha casa, o meu paladar se acostumou muito a não ter sal, porque meu pai tinha que comer pouco por problema de coração, e hoje em dia eu vou na casa das pessoas e acho tudo muito salgado. Então tu tem esse cuidado, tu vai manter quando morar sozinho, enfim. Claro, com certeza, porque meu paladar já acostumou, assim, né? Então é sempre com muito tempero, como ele disse, limão, alecrim, que é uma coisa meio salgada. Faz um tempero misto ali de alecrim, orégano, tá resolvido, assim. Doutor, Um bom exemplo. por favor, pode. Eu achei excelente, porque eu e minha esposa temos esse hábito, nós não gostamos do sal, antes mesmo de qualquer outra filosofia, Sim. e a gente sente dificuldade quando a gente vai em outros lugares, a gente sente tudo muito salgado. Eu tenho 2 crianças, a gente não come batata frita, mas eles comem batata frita ocasionalmente, e o pessoal acha estranho que a gente não adiciona sal, no restaurante às vezes sem sal, né, pra pessoa, e elas comem normalmente, não tem a necessidade, e os adultos, que é absurdo comer a batata sem sal. Somos 2, doutor. Somos 2. Eu também não como batata frita com sal. Tem vinheta, tem pessoal, tem gente aqui, ó. Tem o telespectador. Da onde, diretor, por gentileza? Alex Sapucaia. de Sapucaia. É isso? Boa noite, Alex. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Pode fazer a sua pergunta para o doutor. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, eu perguntaria para o doutor assim, se existe algum tipo de sal, algo específico, assim, como é que a gente sabe qual é o melhor sal, digamos assim, me desculpa a pergunta, melhor sal, ou que tipo de sal nós podemos usar, o sal de cozinha melhor, assim, eu indicaria assim, um tipo de sal melhor para a gente usar na comida, com menos sódio, algo assim? Certo. Isso, boa Obrigado, pergunta. Alex. É uma boa pergunta, doutor, porque essa ia até ser a minha próxima pergunta, Bives. Tem no mercado alguns sais, né, que dizem que tem menos sódio. Isso é verdade? É verdade. O sal de cozinha é o cloreto de sódio. Tá certo que o sódio é o que a gente está preocupado, é 40% dessa composição. Existem outros sais, o mais comum dele é o cloreto de potássio. Algumas pessoas podem ter limitações usar, porque pode reter potássio, pessoas com doença renal, pessoas que usam algumas medicações que retêm. A efetividade deles é uma coisa que é um pouquinho discutida, porque eles, normalmente ele é junto, ele é uma parte de cloreto de potássio, outra parte de cloreto de sódio, e alguns estudos mostram que a pessoa acaba usando mais sal quando ela vai salgar, porque ele é um pouco menos salgado. Então, se vai pelo paladar, a pessoa acaba colocando um pouquinho mais. Então, existem opções, a gente tem que ter cuidados, algumas pessoas têm limitações, e eu não sei se talvez seja melhor a gente tentar diminuir a quantidade do que mudar. Eles são um pouco mais caros também, acaba pesando no bolso de alguns pacientes que a gente às vezes recomenda. Muito bem. Doutor, nós estamos chegando nos finalmentes, mas vamos fazer um resumo, né? O que seria melhor? Quanto a gente deve consumir de sódio, até para fazer essa comparação? E, obviamente, algumas dicas já foram dadas, mas vamos relembrar, né? Na salada, procurar não colocar sal, na batata frita ou até mesmo na comida, que tem gente que recebe a comida e bota mais sal, né, doutor? Eu acho que a recomendação primeira é tentar diminuir o que a gente vem fazendo. Como a Bibiana colocou, a gente se acostuma. Vai diminuindo e aquilo tu não precisa. Então, a primeira questão, se eu como hoje 12 gramas de sal e eu passar para 10, eu vou ter benefício. Talvez eu não cheguei no 5 e não me sinto frustrado, mas se eu passei para 9, eu já estou tendo benefício. Maneira de fazer isso, não adicionar sal à mesa. Então, eu sentei aquela comida. Diminuir um pouco a colocação de sal na preparação dos alimentos. E, nos industrializados, usar o rótulo, aprender a usar o rótulo. Se eu tiver 2 águas, olhar a água com menos sódio e tentar aquela, se eu tiver o refrigerante, se eu tiver o pão, se eu tiver a massa. Hoje, felizmente, os rótulos vêm com essas informações, então a gente tem que usar isso. E se eu quiser somar tudo para fazer um cálculo, fazer aprender, são essas informações, 2.000 miligramas de sódio ou 5 gramas de sal de cozinha.
Muito bem, eu quero agradecer a disponibilidade, a presença do doutor mais uma vez. Recebemos então o doutor Luiz Henrique Canani, seja sempre bem-vindo, e que a gente possa vencer essa batalha contra o sódio. Parece que a gente está indo bem de certa forma, né, doutor? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que sim, acho que essa medida a gente muitas vezes critica, que nem nós criticamos do iodo. Eu acho que essa do sal a gente tem que elogiar e eu acho que isso a gente às vezes é forçado a fazer as coisas sem ter que decidir. Então diminui o sal, a gente nota, só não adiciona na massa, né? Já que tem menos sódio na massa, a gente vai lá e põe na panela. Então a gente tem que se controlar aí. Muito obrigado, doutor. Obrigado.